Olá a todos, sejam bem-vindos à minha apresentação e vou falar de como um estudo de keywords em SEO, como é que podemos conseguir encontrar nichos rentáveis para projetos web, sejam eles blogs, sites ou até lojas online. Portanto, o que eu vou explicar nesta minha palestra é que um simples estudo de palavra-chave, seja para clientes, seja para o nosso projeto online, nós podemos encontrar outras keywords muito interessantes para criarmos novos projetos, para depois, mais tarde, rentabilizar esses novos projetos. Bom, avançando um bocadinho, eu vou então passar ao próximo slide, falar um bocadinho de mim, quem sou. O meu nome é Miguel Brandão. Podem consultar as minhas páginas web, miguelbrandão.com, facebook.com/mguel.brandão, no Twitter, twitter.com/miguelmkt2009. Podem visitar também o meu site de serviços de SEO, seolabs.pt, ou então ler o meu blog com diversas dicas ligadas ao marketing digital, com muitos e muitos artigos. É um blog que já existe desde 2010 e já foram publicados mais de 600 artigos. Portanto, maiswebmarketing.com. Este meu blog é direcionado para o público do Brasil, ok? Mas, no entanto, para Portugal, claro que pode também visitar o meu blog sem qualquer tipo de problema. No entanto, está mais posicionado para o Google do Brasil do que propriamente para o Google.pt. Bom, não quero estar a perder muito tempo a falar de mim. Eu vou já quero passar em frente. E então, do que é que eu vou falar? Portanto, como já referi há pouco, como um estudo de keywords para SEO pode ajudar-nos a encontrar nichos rentáveis, outros nichos, outros projetos web em que podemos apostar, criando esses novos projetos e depois testando, analisando e ver se conseguimos algum sucesso mediante a nossa análise. Portanto, estes são dois projetos em que eu arranquei no início de 2017. Estão um pouco parados porque, bom, enfim, o trabalho tem sido bastante, e como normalmente este tipo de projetos são nichos em que encontramos quando estamos a fazer estudos de palavra-chave para os nossos clientes, e depois encontramos estes nichos que parecem-nos ser interessantes, e vou já explicar como. Parecem-nos ser interessantes, então avançamos com projetos com o objetivo de testar diversas técnicas e implementações de SEO para ver se resultam ou não, se fazem efeito ou não para mercados, neste caso para o português e também para o Brasil. Portanto, vou falar destes dois projetos criados desde o zero, ok? São projetos e vou explicar como é que os criei, como é que encontrei os nichos. Vou explicar tudo isto aqui nesta minha palestra. Portanto, alheiras.net, fazerturbante.com são estes dois projetos que já estão online, que eu vou explicar como é que tudo começou e o estado em que estão neste momento. Portanto, para os mais curiosos, podem fazer cópias, ou seja, podem, se quiserem, sintam-se à vontade, podem fazer black hat contra estes meus dois sites. Se não quiserem, podem apenas consultar. Há quem faça cópias, era isto que eu queria dizer. Há quem faça cópias, por exemplo, alheiras, podem registrar alheiras.com ou alheiras.org ou alheiras. Qualquer coisa e fazer exatamente o mesmo que eu estou a fazer, ok? Mas tudo bem, sintam-se à vontade para fazer o que quiserem entender. Vamos lá então. Como é que eu descobri alheiras? Portanto, esta ferramenta, keywordfinder.com, vocês podem encontrar mais informação no meu blog, ok? maiswebmarketing.com. Já agora vou voltar aqui ao início e vou explicar-vos onde está este artigo. Está aqui do lado direito. Quando vocês entram no meu blog, portanto, podem visualizar aqui do lado direito e é só clicar. Portanto, eu faço uma review das vantagens de utilização desta ferramenta. Se quiserem, depois podem registrar-se e até comprar a ferramenta, porque a versão gratuita é muito limitada.
Se não estou em erro, são 3 pesquisas por dia que se pode fazer, portanto 3 keywords por dia, e depois a ferramenta bloqueia e não nos deixa fazer mais nada. A versão paga é muito barata, portanto é uma questão de vocês consultarem os preços, é muito barata e muito acessível. Eu recomendo, é esta que eu utilizo diariamente, portanto, agora cabe a vocês, quiserem comprar ou não, ou simplesmente analisar. Portanto, toda a informação neste meu artigo, e então depois vocês façam o que quiserem. Vou colocar então aqui a keyword nesta ferramenta Keyword Finder, portanto, alheiras para Portugal, ok, cá está, país Portugal e o idioma português, portanto, alheiras, Portugal, idioma português. Ele agora vai buscar diversas keywords relacionadas com a palavra-chave alheiras que eu pesquisei. Portanto, e aqui logo à partida eu consigo perceber, reparem, ele dá-me aqui diversas informações. Eu consigo perceber que alheiras em Portugal, em média, ok, isto é apenas uma estimativa, não quer dizer que seja totalmente real, mas é uma estimativa muito aproximada, bastante aproximada. Existem cerca de 3.600 buscas em média por mês em Portugal, ou seja, no google.pt, pela palavra-chave alheiras. Depois existem muitas outras palavras-chave relacionadas com alheiras, mas já lá vou. Antes, eu queria explicar esta ferramenta, toda a informação que ela nos passa sobre a keyword alheiras. Portanto, alheiras em Portugal com o idioma português, cerca de 3.600 buscas em média por mês. Portanto, isto é para publicidade, para o AdWords, não interessa nada estes valores, podemos ter apenas só uma informação visível. Nível de competição para esta keyword dentro do AdWords, já nos dá também esta informação, e a dificuldade em termos orgânicos, ok? De 0 a 100 ele dá-nos aqui 23. Do lado direito podemos ver aqui exatamente a mesma informação, portanto de 0 a 10, de 0 a 100 ele dá-nos como dificuldade 23, ou seja, é bastante fácil, ou é relativamente fácil, segundo o algoritmo desta ferramenta Keyword Finder, ok? Ele diz-nos que é relativamente fácil posicionar no top 10 para a keyword alheiras. Portanto, e depois podemos ver aqui ao longo dos meses, portanto, a quantidade de buscas, isto também é importante. Portanto, não estou a ver aqui grandes picos, nem grandes quebras de pesquisas, é mais ou menos uniforme, as pesquisas em média por mês, parece ser uma keyword bastante aceitável e bastante interessante. Depois, em termos de concorrência, portanto, aqui temos 10 resultados, ok? Os 10 primeiros resultados orgânicos no google.pt. E já nos dá, reparem, que na primeira posição está a Wikipédia, um artigo de alheiras na Wikipédia, portanto, com autoridade de domínio, autoridade da página, métricas da Moz, como podemos ver aqui, links externos, pronto, isto não é nada de especial. Facebook, no Facebook, partilha do Facebook por cada URL, Google+, rank de dificuldade para ultrapassar este website, etc. Portanto, ao analisarmos aqui a top 10 temos Wikipédia, portanto, depois temos a seguir o SAP.pt, portanto isto é um blog do SAP.pt bastante conhecido aqui em Portugal. Depois temos também aqui um grande portal sobre receitas, cozinhadaxana.com na quinta posição. Isto é um website, ok? Aqui já conseguimos perceber que já temos possibilidade até de conseguir chegar aqui à quinta posição. Gastronomias.com também é um website. Casa da Prisca também é um website, apenas com informação. A Senhora do Monte.com, um website normalíssimo com informação de alheiras. E depois temos aqui um vídeo do YouTube. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar portanto, a partir daqui do quarto resultado, que é o Petit Chef, eu vou abrir e vou ver, vou olhar o que é que ele me diz, ok? Portanto, isto é um grande portal, é multinacional, ou seja, eu vou tentar perceber para quem vai para o Google pesquisar por alheiras, precisa encontrar informação de alheiras, ou seja, normalmente são mulheres, eu diria que são mulheres, podem ser homens também, mas normalmente são as mulheres que estão na cozinha, vão ao tablet ou vão ao computador próximo que esteja na cozinha, ou até ao mobile, ao telefone, ao smartphone, e vão pesquisar por alheiras, por certamente alguma
por alguma receita específica queira criar. Portanto, o público-alvo aqui seriam mulheres, ok? Casadas, acima dos 20, 25 anos, diria eu. Portanto, sou eu portanto, aqui a calcular, a fazer estes cálculos mais ou menos mediante a minha experiência na web. Podem ser homens também, mas certamente quase que a grande maioria serão mulheres. Portanto, mulheres que andam à procura de receitas que, no mínimo, que dê para duas pessoas. À partida, são pessoas acima de 20, 25 anos, são pessoas provavelmente casadas ou solteiras, mas será dentro disso. Portanto, ele aqui já nos dá diretamente diversas receitas de alheiras. No entanto, claro que fala aqui de muitas alheiras. No entanto, eu não encontro informação de texto, aqui um pequeno texto, alheiras, enchidos, carnes, apenas está aqui um pequeno texto a falar de alheira, ok? Mas para quem vai ao Google pesquisar por alheiras, parece-me que a força de todo este website está no domínio, portanto, que tem bastante autoridade na web, porque é uma multinacional e provavelmente devem ter muitos links internos, milhares de links internos e até links externos também. Portanto, é um site que será uma concorrência bastante forte, que neste momento está, para a keyword alheiras, está na posição 4. Será um bocadinho difícil, trabalhoso, diria que trabalhoso, mas não impossível de ultrapassar. Feita esta primeira análise, muito rapidamente vou aqui, cozinha da Xana, vou também tentar perceber o que é um blog. Parece-me ser um blog, exatamente, e é mesmo um blog. Portanto, é uma senhora, lá está, que tem um blog e fala como fazer alheira frita. Reparem, nem fala de alheiras, é simplesmente fazer alheira frita. Não me parece ser nada de especial aqui, portanto, parece-me ser relativamente fácil chegar à quinta posição, mesmo com este website. Alheiras, portanto, aqui este será a Casa Gastronomias. Mais uma vez, bastante texto, mas nada de especial. Eu, se clicasse a pesquisar por alheiras e viesse passar aqui e entrasse aqui nesta página, certamente eu saía imediatamente que é exatamente aquilo que vou fazer. Depois a Senhora do Monte, aliás, a Casa da Prisca. O que é isto, Casa da Prisca? O que é que ele nos fala de alheiras? Fala-nos de alheira de caça. Ok, depois tem aqui produtos, isto é uma loja online, parece. Se não estou em erro, se não é loja online, anda muito próximo disso. Alheira de caça, nada de especial, o texto, não há nada focado apenas só em alheiras. No outro resultado, história e receita de alheiras de Mirandela. Ok, alheiras, nada de especial. Uma pequena história e algumas fotografias. Também nada de especial. A Senhora do Monte já vimos. E no final, um vídeo do YouTube. Pronto, que é sempre ok. Receita de alheira de Mirandela. Não interessa nada. Bom, por aquilo que eu vi muito rapidamente, por aquilo que analisei, parece-me que alheiras é um nicho bastante interessante, mesmo para esta keyword principal, alheiras, ok? Mas agora vou tentar perceber as keywords relacionadas com alheiras. Por exemplo, consigo ver aqui, alheira no forno, 1600 buscas em média por mês, ok? Vamos ver a concorrência, 18, é possível. Lifestyle do SAP, portanto, é bastante difícil, mas não é impossível. O Economist é um grande portal português, também é um bocadinho difícil de conseguir ultrapassá-lo. Cá está mais uma vez o Petit Chef com 2 resultados. Depois aqui um do Blogspot, Feitico da Cozinha, um Blogspot também. Nada de especial. Ok, nada de especial mesmo. Teleculinário.pt, petiscos.com, mais um vídeo. Depois Sabor Intenso. Ou seja, eu olhando para aqui, tenho aqui vários blogspots, tenho cerca de 3 resultados são blogs, portanto 1600 buscas em média por mês é uma excelente keyword para apostar, para irmos tentar buscar este tráfego. Mais resultados de alheiras. Alheira portuguesa, é pouquíssima, buscas, não me interessa absolutamente nada. Aqui, receita de alheira, ou alheira receita, portanto aqui a keyword é exatamente a mesma. Nós conseguimos posicionar um artigo para alheira receita ou receita para alheira. Reparem também na quantidade de buscas em média por mês, que para Portugal já é muito, muito bom. 17, bastante fácil. Ao analisar aqui, a concorrência também é mais do mesmo. Reparem aqui, alheira frita.
Portanto, isto tudo relacionado com alheiras. Alheira frita, easy, portanto fácil, 22 de 0 a 100. Olhando aqui também de repente para o top 10, também é mais do mesmo, assim, aparecem sempre praticamente os mesmos resultados. A receita de alheira, mais 320 de buscas em média por mês. Reparem, 17 valores dado pela Keyword Finder, pelo algoritmo da ferramenta Keyword Finder, baseado em diversos aspectos, e parece-nos também interessante esta keyword. Como fazer alheira? 390 pesquisas em média por mês, fácil também, relativamente fácil, mais receita de alheira portuguesa, Mirandela Portugal, isto já não interessa. Alheira grelhada, 390 pesquisas em média por mês. Alheiras no forno, receita de alheira, cá está, receita de alheira ou alheira receita é a mesma coisa. Alheiras no forno, vou clicar aqui alheiras no forno, fácil também, embora haja aqui não gosto muito, porque portanto as buscas não são graduais. Há aqui uma pequena queda nas pesquisas na altura do verão, é normal, e depois do verão, há uma subida de procura para este termo, alheiras no forno. Mais sobre alheiras, já temos aqui várias keywords, eu poderia dizer que temos aqui umas 6, 7, 8, 10 keywords muito interessantes com bastante tráfego. Depois temos como cozinhar alheira, como fritar alheira, onde comprar alheira, farinha, não, isto já é outra coisa, não interessa nada. Alheira portuguesa, receita, 10 pesquisas, não interessa muito. Ok, cozinhar alheiras, pode ser interessante para criar também um artigo, para ir tentar buscar aqui quase aproximadamente este valor médio por mês de pesquisas. Fritar alheira mais uma vez, bacalhau com alheira, cozinhar alheira, mais. Portanto, há aqui uma série de receitas com alheira, folhado de alheira, reparem, 590 buscas em média por mês. E o grande pico é aqui sempre na altura do final do ano. Fácil. Ok? Easy. Portanto, já vi aqui bastantes keywords relacionadas que vou trabalhar estas keywords todas com novos artigos. Vou ver agora autocomplete. Questões primeiro. Vou ver se existem questões interessantes sobre alheiras. Por exemplo, alheiras onde comprar. Não interessa. Muito pouco. 20, pouco, pouquíssimo. Podem ver os resultados cá em Portugal. São um bocadinho fracos. São muito baixos mesmo. Portanto, o que é isto de questions? É perguntas onde comer alheiras em Lisboa, onde comprar alheiras, neste caso Rio de Janeiro, já é no Brasil, onde comprar alheiras Mirandela, aqui 20 pesquisas em média por mês, que é pouquíssimo, o que é alheira portuguesa. Portanto, esta aba aqui podemos saber se para este termo alheiras há perguntas associadas com a keyword, ok? Autocomplete. Vamos então ver o que é que ele nos sugere. Portanto, podemos ver aqui imediatamente com esta ferramenta a grande quantidade de keywords que nós podemos trabalhar. Pois, alheiras o que é? Alheiras comprar. Portanto, o autocomplete ele vai buscar a palavra alheiras e depois vai nos dar resultados com alheira, com o keyword principal, e depois outros termos, 2 ou 3 termos seguintes, variantes das alheiras. Portanto, não há assim nada de especial. Temos as alheiras, receitas com alheira, alheiras de Mirandela, alheiras no forno, alheiras receita, entradas com alheiras, alheiras Mirandela, alheiras com alfazema. Portanto, alheiras no micro-ondas, engraçado este termo, alheira assada, e reparem que grande parte destes keywords é tudo super fácil. Super fácil, mediante, lá está, o algoritmo da ferramenta Keyword Finder, ok? Porque depois na prática não é tão fácil quanto parece ser. Bom, mediante isto, o que é que eu fiz? Ok, registámos imediatamente alheiras. Fomos então para a web e fomos tentar perceber se poderíamos registar alheiras.com ou alheiras.pt. Portanto, o alheiras.pt está ocupado, não podemos registar, e então eu vim aqui alheiras.net. Alheiras.net, que não tem nada de conteúdos, não foi criado nenhum website para este domínio,
e vocês vão ver que aqui nesta ferramenta vou apenas consultar quando é que foi a data de registro de alheiras.net. Se não estou em erro, exatamente. Ok, não mudaste de informação. Está portanto, este domínio está. Isto já fui eu que registrei nesta data e em janeiro comecei a criar o site. Mas, no entanto, eu estava aqui a tentar perceber o porquê que não aparece até os meus dados. Normalmente eu registro os domínios e deixo livre, a informação livre para consulta na web. Não costumo esconder absolutamente nada. Mas neste caso apenas houve um update nesta data aqui, do 30 de 11, ou seja, isto foi um domínio antigo que já existia em cerca de 2015 ou 2014. Portanto, o domínio alheiras.net eu consegui descobrir que já tinha sido registado nessa altura. Portanto, alguém registrou cá em Portugal, registrou esse domínio, mas depois não chegou a avançar com nenhum projeto. Portanto, o domínio teve parado. Depois, como o domínio estava parado, quem o comprou estava a pagar todos os anos e então resolveu não renovar essa anuidade e esse pagamento e deixou o alheiras.net livre e então eu registrei. Portanto, é um domínio com cerca já de 2, 3 anos. Como podem ver aqui, foi feito um update, ou seja, fui eu que registrei nesta data, 30 de 11, como podem ver aqui, mas no entanto, esta é a mesma data, mas ele já existe muito, muito antes, cerca de 2 anos antes. Então, o que é que eu fiz? Depois de registrar o domínio, cá está, instalei o WordPress, comprei um pequeno espaço de servidor partilhado, dos servidores baratos, partilhado. Portanto, numa empresa onde não tenho nenhum website meu, isto para ser um IP totalmente diferente, porque tenho vários websites espalhados por diversas empresas de hospedagem, de alojamento web, mas neste caso em concreto, portanto, WordPress, e comecei então a perceber, depois de fazer o estudo de keywords, o que é que eu fiz? Criei aqui 10 artigos com aquelas keywords que nós encontramos por aqui, ok? Eu vou aqui a sugestões. No fundo, eu queria o que eu queria, portanto, alheiras no forno, está mais para aqui, para baixo, só um bocadinho. Não, ok, agora, alheira no forno, por exemplo, 1600 buscas, o que eu fiz foi criar um artigo por alheira no forno, se não estou em erro. Cá está, alheira no forno. Então, como é que eu fiz isto? Portanto, depois de percebermos aqui nesta ferramenta que alheira no forno tem cerca de 1600 buscas em média por mês, e segundo a ferramenta Keyword Finder diz-me que é perfeitamente possível posicionar-vos no top 10 dos resultados, então eu vou dar os conteúdos que o utilizador vai para o Google pesquisar por alheira no forno ou alheiras no forno. Ele vai posicionar, se nós misturarmos, portanto, alheiras e alheira no forno, ele vai posicionar para os dois termos. E então, o que eu fiz foi simplesmente dar esses conteúdos a quem vai à procura de alheiras no forno. Portanto, não esquecendo que são normalmente mulheres, pela avaliação que eu fiz, não é? São mulheres que andam à procura de receitas de alheiras, ou neste caso, alheiras no forno, como se faz alheiras no forno, como se fazem alheiras no forno, ou uma alheira no forno, e precisa de informação. Como fazer essa alheira no forno. E o que eu fiz? Muito simples. Tentar dar a melhor resposta possível. Cá está o título, alheiras no forno. Uma pequena introdução, ingredientes para 2 pessoas, cá está os ingredientes, e depois como preparar alheiras no forno com grelos salteados. Ok? Alheiras no forno, keyword, ok? Alheiras, forno,
alheiras também por aqui. Reparem que aqui o ouro vai estando mais ou menos espalhado. Depois fiz aqui um pequeno truque, diria assim, onde eu, na última parte do texto, portanto, da preparação da alheira, ao passar o cursor a alheiras no forno, ele vai, reparem no link, ele vai enviar o link que está, é o mesmo link, este aqui. Portanto, é um pequeno truquezinho que eu coloco de vez em quando, isto para dar informação ao Google que este meu artigo fala de alheiras no forno. O que eu quero é que o Google entenda, quando passa aqui, para além de depois dar o conteúdo ao usuário, ao utilizador, eu depois quero que o Google entenda que este meu artigo fala de alheiras no forno. E então aqui isto é como se eu estivesse a reforçar ainda mais aquilo que eu quero que o Google interprete. E então o Google vai posicionar, vai indexar e vai me dar uma posição depois, mediante o seu algoritmo, vai me dar uma posição para esta página e para a keyword alheiras no forno. Depois que fiz, portanto, instalar plugins com outras receitas e já é pensado no utilizador para andar a navegar aqui no site. Lembro que foi neste site em janeiro, começou a ser desenvolvido em janeiro, e se foram colocados apenas 10 artigos, ok, e depois não foi feito absolutamente mais nada. Tirando a instalação de vários plugins no WordPress para este efeito, para partilha nas redes sociais, que é importante, e depois este pluginzinho também, no fundo, a ajudar a que o visitante também comece a interagir com esta página, ok? Isto é apenas, já fui eu que fiz, portanto ele detecta o IP e não deixa. Aqui novamente, mais receitas relacionadas sobre a alheira, e se quiser comentar, pode fazer comentário. Portanto, aqui várias receitas de alheiras, todas elas têm um objetivo, que é posicionar para as diversas keywords que encontramos aqui que falam de alheira, ok? Está tudo pensado. Uma planilha de Excel, uma folha de Excel, onde está tudo isso. E então, o que eu fiz foi, para dar ainda mais credibilidade ao website, criei também uma página de privacidade. Isto é muito importante, criar sempre uma página de privacidade, uma página de contactos, um pequeno formulário, ok? E uma página sobre o que é isto, quem faz, quem está à frente deste projeto, o porquê. Isto para quê? Para que o Google perceba que isto não é apenas um projeto temporário para ganhar dinheiro, sei lá, com afiliados ou com AdSense, ok? Portanto, convém ser o mais credível possível aos olhos do Google. Depois criei também uma conta de Facebook, de alheiras, portanto, uma página, aliás, também para ir dando mais alguma credibilidade. Portanto, basicamente foi isto que fiz. Alheira com ovo, uma vez mais. Ok. Aqui, supostamente, são as categorias. Como fazer, neste caso é como fazer alheiras, neste caso é como fazer um padrão de alheira. Vou voltar atrás. Como fazer um padrão de alheira, alheira grelhada, como fritar alheira, portanto, e por aí fora. Receitas com alheira. Cá está, neste momento também só tenho 10, por isso é que aparecem praticamente todas. Portanto, o objetivo é que o utilizador navegue por todo o website quando cai pela primeira vez aqui no site das alheiras. Também tive a preocupação de fazer um pequeno logotipo de forma muito simples, mas, portanto, agora daqui para a frente é criar ainda mais conteúdo. Este vai ser os próximos passos. Para percebermos o resultado desta questãozinha aqui, eu estou a controlar todas as keywords e todas as suas oscilações. Reparem, portanto, de 2 em 2 dias, se não estou em erro, de 2 em 2 dias, esta ferramenta, SERPLab, ok, .co.uk, vai fazer um check a estas keywords e vai-me dizer em que posição as minhas páginas, do meu blog, relacionadas com a alheira, em que posição é que estão para a respectiva keyword. Portanto, como podem ver, google.pt, alheiras.net. De 3 em 3 dias é a frequência que esta ferramenta faz o check. Então, alheiras ainda não posicionou, ok, mas não estou preocupado com isso. Esta é a keyword principal, eu vou lá chegar. Portanto, não se esqueçam do seguinte. Detetei o nicho, criei o website e apenas coloquei 10 artigos e uma página de Facebook que nem está sequer movimentada. Nem sequer está, não diria que está vazia, porque estão lá os artigos todos, os 10 artigos, mas
apenas e só isso. 10 artigos e um site. Estão parados mais ou menos desde janeiro, fevereiro, está tudo parado, ou seja, não fiz mais nada, nem backlinks, nem nada de especial, ok? Isto também está a precisar de links internos, portanto, e a partir daí, reparem que o Google indexou e posicionou. Alheiros no forno, já esteve na posição 20, neste momento, nesta semana está na posição 33. Receitas com alheira, já esteve na posição 16 e agora está na posição 37. Já esteve na posição 29, agora está na 31. Alheira frita, reparem, esteve na posição 16 e agora está na posição 22, que é mais ou menos a terceira página dos resultados do Google. Folhado de alheira, não encontrou nada. Alheira com ovo, posição 45, já esteve na 29. Como fritar alheira, reparem, posição 15, que já esteve, e está neste momento na posição 17, ou seja, ali na segunda página. Posição 13, alheira grelhada, posição 24 neste momento. Empadão de alheira, 50, na posição 50. Fritar alheira, posição 16. Depois, bolinhas de alheira não encontrou. Como cozinhar alheira, posição 98. E ovos mexidos com alheira, 32. O que quero dizer com isto? Reparem que eu praticamente ainda não implementei nenhuma técnica de SEO, técnicas específicas. O que eu fiz apenas foi criar artigos otimizados, ok? Como podem ver aqui, artigos otimizados, e dar a resposta da keyword que as pessoas andam à procura no Google. Como fritar alheira. Reparem, como fritar alheira. Como fritar alheira. Portanto, isto já é um título, um H2. Depois gosto muito sempre de numerar ou fazer os bullets. Fazer, portanto, aqueles pontinhos negros. Depois coloquei aqui, vou ao YouTube buscar um pequeno vídeo para complementar ainda mais o texto. Empadão de alheira, por exemplo. Eu até vou buscar aqui. Vou buscar aqui a melhor posição. Como fritar alheira. Ok, vamos encontrar o artigo Como fritar alheira. Para perceberem, está aqui. Como fritar alheira. Ok? Então, mas para que percebam ainda melhor, como fritar alheira. Vamos ver o volume de buscas em média por mês que este termo tem. Como fritar alheira. 390 pesquisas em média por mês, o que para Portugal já é muito, muito bom. Então, lá está. Eu, a partir do momento que consiga, neste momento, estar na posição 17, ok? Está na posição 17. Este é o top 10 da minha concorrência. Onde é que está o site? Está aqui. E o que eu fiz? Muito simples. Keyword, texto. Meti ali a negrito. Só porque sim, um pequeno vídeo. Não fiz mais que isto. Nada mais que isto. E isto indexou, o Google indexou e colocou imediatamente na posição 17. Agora, o que eu tenho que fazer? Criar mais conteúdos, criar links internos, ok? É bastante importante, links internos, dinamizar de alguma forma e partilhar estes artigos pelas diversas redes sociais que eu vou ter de criar uma conta Twitter, uma conta Google+, uma conta Pinterest, e vou partilhar a partir daqui, portanto, a partir deste mesmo artigo, vou partilhar para estas minhas contas de rede social. Portanto, eu não vou entrar em cada uma destas contas e vou colocar lá a URL, não. Eu partilho sempre destes botões. Isto para quê? Para criar alguma interação e para também que o Google perceba que os usuários gostaram de ler um artigo, gostaram do artigo e partilharam. Portanto, para tentar ganhar mais alguns pontos com os sinais sociais. Basicamente é isto, ok? Portanto, como vocês podem ver, um projeto simples que encontrei quase sem querer, digamos assim, e que está neste momento bem não está bem posicionado ainda, mas está bem encaminhado para que isso aconteça. Tenho aqui muitas keywords que vai ser bastante simples chegar à primeira página, como é o caso desta keyword, desta fritar alheira e também como fritar alheira. Parece-me que, e mesmo esta alheira frita também parece-me que relativamente simples chegar à primeira página. Links internos, outras técnicas que eu vou implementar, links internos, como já referi, partilhar a partir daqui, criar novas contas das redes sociais que me faltam e depois criar outros truques que depois posso explicar mais tarde. Mas bom, como podem ver é este o meu primeiro projeto.
alheiras, simples, básico, simplesmente aqui a grande preocupação é dar as respostas ao utilizador, ao nosso público-alvo, o que é que ele quer encontrar quando vai para o Google pesquisar por alheiras ou como fritar alheira. Apenas querem respostas, ok? Nada mais que isso. Portanto, agora, como podem ver aqui nas tabelas de classificação do Google Trends, para Portugal, neste ano de 2016, temos vários temas, vários assuntos. E depois há um top 10, ok? Mas eu vou colocar aqui Brasil. Portanto, Brasil, vou até deixar 2016. Reparem no seguinte, reparem aqui, como fazer, ok? Vamos então perceber esta questão. Como fazer? Em 2016, existem aqui estes termos que foram mais procurados, mais pesquisados e que sim também em várias notícias. Como fazer Amoeba, como fazer inscrição ENEM 2016, como fazer crepioca, acho que é crepioca, etc. Agora, não é isto que eu quero. Ok, vamos aqui então 2015. Portanto, Brasil 2015. Como fazer? Cá está. Mais pesquisas. Como fazer? E esta aqui foi que me chamou a atenção. Como fazer um turbante. Ok? Depois, como fazer um turbante, aparece aqui vários resultados. Ou seja, em 2015, o Google disponibilizou aqui para esta categoria como fazer, em 2015 no Brasil. No Brasil, exatamente. Portanto, há vários temas, vários assuntos. Podemos ir às dietas, se vocês gostarem de fazer, de analisar a secção de dietas, dos casamentos, esportistas, os filmes, os games, etc. Letras, grávidas, músicos, o que é. Portanto, isto é bastante interessante. Porquê que eu escolhi como fazer e o que é bastante importante? Porque são usuários que vão para o Google pesquisar por informação, ok? Então, estes são os melhores nichos. Informação são os melhores, à partida. São um dos melhores nichos. Existem outros que também são muito bons, mas são um dos melhores nichos. Porquê? Porque conseguimos facilmente criar conteúdos dando essa informação. E vocês podem perfeitamente começar por aqui ou então tentar afinar ainda mais e criar novos nichos. Então chamo aqui a atenção como fazer, pulseira de elástico não, existia pouca informação ou era praticamente sempre a mesma coisa. Uma boa redação, ou seja, há muita informação na web e muita concorrência, grandes portais. Como fazer o meu cabelo crescer mais rápido. Portanto, isto depois, que tipo de informação é que eu iria acrescentar aqui? Havia pouca informação. Como fazer um canal de YouTube? Bom, aqui apenas uma página, já se explicava como fazer um canal de YouTube. Cachos com capinha também, e depois tatuagem falsa, e depois um turbante. E um tapete de medusa. Portanto, chamou a atenção um turbante. Eu fui para SEMrush e fui pesquisar pela keyword turbante para o mercado do Brasil. E o que é que eu encontrei? Vamos lá então analisar as keywords e os termos para turbante. Reparem, a keyword turbante tem 33 mil pesquisas em média por mês, ok? Dificuldade alta, bastante alta, ok? Turbante, comprar, turbante feminino, ok? A dificuldade é bastante, já diria, bastante alta. Acima dos 60, 70% já são bastante, já não é tão fácil o posicionamento e demora mais tempo. E o trabalho exige mais um bocadinho de nós, de SEOs, para trabalharmos este tipo de keywords. Portanto, turbante feminino, 8.100, como fazer turbante 6.600, como fazer um turbante 3.600, turbante de crochê, turbante passo a passo, ou seja, modelos turbantes, como usar turbante, modelos turbantes, como amarrar turbante, turbante infantil, etc. Eu tenho aqui uma série de keywords em que eu posso criar vários artigos para o blog com toda esta informação. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Comprei o domínio comofazer turbante.com
e, mais uma vez, fiz exatamente a mesma estratégia. 10 artigos focados, bem otimizados para cada um destes termos. Só para vocês verem um exemplo, vocês podem consultar aqui este site, como fazer faixa de turbante. Texto, um pequeno vídeo a complementar, cá está mais uma vez os botões de partilha, mais uma vez um plugin para o usuário ficar mais tempo no site, e de resto sempre tudo igual. Template muito básica, e cá está 10 artigos. Ainda falta fazer aqui muita coisa, entretanto este projeto ficou parado. Faltam fazer aquelas páginas de contactos sobre política de privacidade, redes sociais, etc. Ainda falta fazer aqui muito trabalho, assim como também os links internos. E eu vou já passar aos resultados. Cá está, uma vez mais, na ferramenta SERPLab, eu comecei a controlar estas keywords. Okay? Fazer turbante está neste momento posição 56. Como fazer turbante, posição 55. Só para dizer que já me esquecia, este fazerturbante.com foi um domínio completamente novo. Registrei-o em janeiro, ou no final do ano de 2016, em dezembro, de janeiro, por aí. Mas é um domínio completamente novo. Não é domínio aspirado, não é nada disso. Portanto, como fazer um turbante de tricô, como fazer um turbante de cabelo. Depois temos aqui na posição 18, como fazer turbante feminino. Reparem, turbante feminino está alguns por aqui, tem 590 pesquisas em média por mês. O que para começar é muito bom. E se eu conseguir chegar à primeira página, vou certamente, que não será muito difícil, que ele está na segunda página dos resultados, não será muito difícil chegar à primeira página e vou já começar a conseguir tráfego qualificado. Depois posições 23, posição 37, 37, 27, 20, 30. Ou seja, uma vez mais, só com 10 artigos otimizados, bem otimizados, com as devidas respostas, depois de analisar a concorrência, como é óbvio, eu já consegui, sem fazer quase nada de SEO, sem fazer absolutamente nada, praticamente nada, eu já consegui que o Google indexasse estas minhas novas páginas e também já fizesse já desse uma posição mediante as páginas referente a cada uma das keywords. Portanto, está no bom caminho, são excelentes indicadores e aqui muitas probabilidades, muitas keywords posicionarem muito melhor quando começar a aplicar as técnicas de SEO e no fundo é isto um bocadinho. Não há nada de extraordinário para criar este tipo de projetos, simplesmente temos de analisar se existem outras keywords ou várias keywords com bastante tráfego. Ou seja, o meu objetivo com este pequeno projeto é atingir cerca das 50 mil visitas médias por mês. Apenas e só para um nicho, ok? Estamos a falar de um pequeno nicho, mas o objetivo é esse. 50 mil visitas por mês. Não sei se vamos conseguir, vamos trabalhar para isso e vamos implementar técnicas para isso, mas em princípio, pelos indicadores que podemos ver aqui, estamos no bom caminho. Bom, muito obrigado.